Sejam bem-vindos ao canal Sandro Joiá. Amados irmãos e irmãs, dê o like para o vídeo crescer no YouTube e assim o Sandro vai ficar muito contente. Vamos falar hoje do Exu 7 facadas. Então, é um vídeo daqueles, abrir a mente, tá? Outra coisa, eu sei que é repetitivo para quem está no canal, mas é necessário, porque tem muita gente que chega pela primeira vez aqui. Então, eu conto aqui nos vídeos a minha experiência. Não existe uma verdade absoluta. Igual não significa a mesma coisa que semelhante. Portanto, o Exu, a Pombagira, ele tem essa essência, tem esse arquétipo, e com isso, seus médiuns, ao longo da vida, da fase jovem até a maturidade, vão se equilibrando, vão aprendendo, vão amadurecendo. Então, todas essas nuances geram diferenças, por isso que igual não é semelhante. Agora a gente pode começar o vídeo. Exu 7 facadas, só de falar o nome dele, já realmente causa aquela sensação estranha. Por isso uma força estranha me leva a cantar. É um arquétipo muito forte. Então, 7 significa o quê? Espiritualidade. Então, esses médiuns têm um caminho longo de aprendizado, no sentido de se transformar, de se conectar, de ser mais luz. A luz foi uma brincadeira. De ser mais equilibrado com as coisas da terra e com as coisas espirituais. Porque esses médiuns vão ter que aprender isso. Lembrando que, se você é de uma vertente, por exemplo, Umbanda, então você trabalha muito com caboclo e tem os seus 7 facadas, beleza, não tem nenhum problema. Mas quem já trabalha mais na vibração do Exu, vai ter muito mais semelhança. Faz sentido isso, né? A gente incorpora a essência de onde nós vibramos mais. Então, esses médiuns, como qualquer Exu e Pombagira, de outros médiuns, têm que entender essas essências e esse processo de vibração, tá? Então, conhecimento é diferente de sabedoria. Você adquire o conhecimento, aí você vai atrás, tem a prática, porque senão sua cabeça funde. O conhecimento não pode ser acumulado, ele tem que ser praticado. E quando você acumula muito conhecimento e não pratica, não chega à sabedoria. O que isso tem a ver com Exu 7 facadas? Tudo. Porque esses médiums têm que equilibrar a sua vida material com a sua vida espiritual, por conta dessa egrégora, tá? Desse arquétipo do Exu 7 facadas. Não importa se é médium homem, médium mulher, tá? O Exu 7 facadas, já quando era encarnado, lembrando que não existe um só, tá? Eu estou fazendo uma colocação, generalizando, tá? E era uma pessoa viva com muitos problemas sociais. Falar do Exu 7 facadas aqui no YouTube, eu tenho que medir as palavras, porque eu não quero que o meu vídeo seja impróprio. Mas vocês vão definindo aí o que vocês conseguem captar. Então, muitos problemas sociais, muitos problemas de justiça, muitos problemas de
brigas, imposições, crenças, dominação, não só dele ainda na Terra, mas das pessoas com ele. Então, a gente tem que entrar nesse arquétipo com muito cuidado, para não parecer aquela coisa de bonzinho e malzinho, tá? Mas a ira, ela é muito presente nessa falange, tá? Até mesmo porque a faca, eu vou até ler aqui que eu anotei para não esquecer nenhum detalhe. O perigo de uma faca. A faca, ela pode ser uma arma, ela pode ser um instrumento, ela pode servir para ferir, para cortar, para produzir alimentos, para produzir objetos, para produzir até mesmo dentro de ritualísticas. Porque a faca é muito utilizada em assentamentos, em cortes, né, risco de sigilos, de pontos riscados. Então, olha como a faca está presente nas nossas ritualísticas, no nosso dia a dia, e como também um instrumento de proteção e defesa. É isso. Então não dá para falar que a faca é um espanador. Então vocês estão captando o que eu quero dizer e não posso falar? É isso. A partir do momento que a faca, tô falando do Exu, tá? E os médiuns vão vendo as semelhanças. Então, por exemplo, até agora o médium já pode começar a imaginar o temperamento, a ação, a influência, os cuidados, o equilíbrio. Vai entendendo, vai captando aí, porque são assuntos mais profundos. Se representa defesa, a faca também representa um perigo. Faz sentido, né? Então, são perigos e defesas espirituais, que a gente pode utilizar, chamar, evocar os seus 7 facadas para esses caminhos. Por exemplo, a faca não corta? Então cortar um problema de justiça, cortar um problema de perseguição, cortar um problema de miséria, cortar um problema de ataque espiritual, cortar um problema de saúde. Seus 7 facadas, ele corta, tá? Ah, porque me ameaçaram, então ataque. Ele pode atacar quem está te ameaçando. Ele pode desarmar quem está te ameaçando. Ele pode complicar, afastar, eliminar, porque ele corta. Então você tem que imaginar que esse corte é espiritual e é físico. É tanto para defesa como para ataque. Faz sentido, né? São as palavras que eu encontrei para o vídeo não ser censurado. Então, quando a gente olha para o Exu 7 facadas, a gente já entende o quê? Espiritualidade, equilíbrio, defesa e ataque, tá? Os médiuns vão ter que, principalmente os mais jovens, tem muito que aprender, conforme vocês vão perceber no decorrer do vídeo. Exu é o quê? Exu é a forma que eu encontrei melhor para explicar. Exu é a força masculina, mas não porque ele é homem, tá? É a polaridade masculina. E Exu 7 facadas, ele é bem isso. Porque, quer ver? Eu tenho um punhalzinho aqui. O punhalzinho, ele é um falo. Ele seria, espiritualmente, pode ser representado por um pênis, para quem não sabe o que é falo, tá? Então, o que acontece? Ele fecunda, ele entra lá dentro, ejeta a energia, ejeta o sêmen, ejeta o espermatozoide.
para poder fecundar o óvulo. Então, espiritualmente, o que significa isso? Profundidade. Você chama seus 7 facadas, ele vai, ainda mais por ser 7, né? A espiritualidade, ele entra, ele perfura, ele ejeta, ele tem esse poder e esse movimento, tá? E realmente, isso não é uma coisa simples, porque você pode pôr isso em várias situações de dificuldades da vida. Então, como que eu vou sair desse problema? Por exemplo, um problema de justiça. Seus 7 facadas, vai lá. Então, simboliza a faca, simboliza a vontade. Então, existem muitos rituais onde a faca pode ser um atame, por exemplo. Porque o atame, ele tem 2 lâminas. Ele tem lâmina aqui e lâmina aqui, tá? Pode ser uma espada. Então, a espada é um instrumento de ritualísticas de consagração. A faca, ela, em algumas ritualísticas, ela representa o elemento ar. Mas é um ar, que ar? O elemento ar é aquele da comunicação, é da notícia, é da sabedoria, é o poder dos pensamentos, do emocional, Por exemplo, você pega, acende um incenso. A fumacinha é como se ela estivesse levando a sua oração para o astral. Mais ou menos isso. O que isso tem a ver com faca? A faca, ela representa o poder da vontade, o poder do ar. Por isso que esses médiuns não é por conta dos seus 7 facadas. É da missão dos seus 7 facadas com esses médiuns, tá? Então, esse médium tem essas características. Aí ele nasceu, seus 7 facadas chegou e falou assim: menino, menina, você vai dar problema. Ô temperamento, eu já conheço bem isso. Então, a partir de agora, eu vou cuidar de você. É romântico, tá? É só para entender. Então, esses médiuns, essas emoções, essas explosões, esse temperamento de ira, porque pode ser uma ira expressiva, aqueles médiuns que gritam, que falam, que xingam, que arranjam confusão, ou a confusão vai atrás deles, ou pode ser aquela explosão interna, que eu acho que é a pior, porque a pessoa vai juntando, e quando perde o controle, é uma loucura. Então, seus 7 facadas está ali com o médium. Presta atenção, menino. Presta atenção, menina. Isso não vai dar certo. Porque eu já conheço bem esse caminho. Eu já tive essa experiência. Eu sou dessa vibe. Então, eu não quero para você esse tipo de coisa. Então, até esse médium conseguir captar a diferença de alhos para bugalhos com o próprio Exu, não é uma tarefa tão fácil para os seus 7 facadas, até mesmo porque ele já tem o temperamento. Lembra o poder da vontade? Lembra o poder do corte? Lembra o poder da profundidade? Então, é assim. Cada um tem o que precisa. E seu 7 está lá, junto com esses médiuns. Então, eu vou misturando o médium, o Exu, para poder contar a história. Vamos continuar. A faca, como eu disse ali atrás, ela é utilizada, por exemplo, para fazer objetos, talhar coisas. Então, se está talhando coisas, seus 7 facadas não tem esse poder de limpeza. Você pega um frango lá, você não pega uma faca e tira a gordura, você não corta um bife. Então, é o poder da faca. A gente tem que fazer essa analogia. É o poder da faca, aquilo que corta. E quantas coisas, quando a gente para olhar para nós mesmos, a gente gostaria de cortar. Mas o pior não é aquilo que a gente quer cortar. São aquelas coisas que a gente não sabe que tem que cortar. Então, a orientação do médium, do Exu,
de um Exu das 7 facadas, ela pode ser assim, arrombando porta, ela pode ser bem assim: olha, eu já vi que você já passou naquele Exu, naquela pombagira, você quer saber de uma coisa? Vai à merda, porque você não quer nada com nada, você não quer saber da vida, você só tá aqui tirando nosso tempo, ou você faz, ou vai levar uma. Então, é essa vibe, não vai, ele olha para você, seu 7 facada, e ele vai na profundidade, ele perfura. Consegui, acho que, passar nesse aspecto. A faca, ela também é utilizada em rituais, né, para combater. É um instrumento físico que nós utilizamos para controle mágico, controle em ritualísticas, controle e ataque, de repente, a obsessores, enfim. Por exemplo, quantas vezes, ou vocês, não sei se vocês tiveram oportunidade, né? Mas tinham ou têm benzedeiras que fazem suas rezas com faca. A simbologia de estar cortando, limpando, aparando e afastando espíritos obsessores. Quer dizer, você já vê que seus 7 facadas, ele não é um espírito, uma entidade calma. Ele não é pacificador. Ele é corte. Ele é corte. Então, aquilo que você necessita cortar, ele vai contribuir com você, tá? De alguma forma, ou ele vai contribuir com você, por isso que tem que ter um bom equilíbrio, e caso, principalmente os médiuns, vão aprender pela dor, porque ele fere. Faz sentido? Faz sentido? Então tá, vamos continuar, porque é da forma que pode ser dito aqui. O seu 7 facadas, ele nunca, eu vou prejudicar a vida do meu cavalo. Não existe isso. É o próprio médium que se prejudica, porque é um Exu que você não pode vacilar com ele. É um Exu de temperamento forte. Então, ele não vai ficar, você vai me dar uma velhinha hoje? Ei, me dá um padezinho hoje? Ei, eu não falei pra você não fazer isso, por que você... Ele não é essa vibe, gente. Então, somente os médiuns do seu 7 facadas pode expressar aqui essa dominação e do poder da vontade que a faca tem, seus 7 facadas têm. Por isso que os comentários são extremamente importantes. Tô mais cauteloso para fazer esse vídeo? Sim. Estou num ritmo mais lento? Sim. É proposital, porque eu tenho que medir bem as palavras para que os médiuns entendam de essência, tá? E aí caminhamos. Então, os seus 7 facadas, ele está muito relacionado a um homem que teve muitos problemas com a sociedade, como eu falei lá no início, tá? Problemas sociais, por imposição, por grupos, por bandos, tanto pelo lado da malandragem, vamos colocar assim, né? Como pelo lado de ter muito poder quando era vivo, poder ser assim, de repente, um senhor de engenho, alguma coisa, e esse poder da vontade, tem que ser do meu jeito, quem é a fazenda vizinha, quem é o dono, quem é meu concorrente, quem que está levando meus clientes, quem que está levando os meus escravos, quem que está levando, enfim, resolvia na Tramontina. Então, a gente está falando de um temperamento, o poder da vontade. Então, encarnado, existia essas situações, e eu não estou falando,
Estou falando generalizando. Cada espírito tem a sua história, tá? Portanto, esses médiuns têm que tomar muito cuidado com as escolhas dos caminhos. É uma tarefa difícil. Principalmente o mais jovem, o adolescente, envolve muito a amizade, com quem está andando. Sabe aquela coisa do... Porque os mais jovens falam que é papo de velho, né? Então, sabe, olha menino com quem está andando, olha menino essas amizades, olha menino onde você está indo, olha... Isso é fato, tá? Seu sete facadas está ali. Seu sete facadas está ali e esse médium tem que torcer para que ele não aprenda pelo caminho da dor, porque o seu sete facadas ele dá a corda, porque ele sabe que aquele médium tem que aprender. Então ele diz uma vez e basta. Aquele médium, como tem esse, o médium também tem esse poder da vontade, vou fazer o que eu quero, eu mando em mim, eu sei da minha vida, ninguém me controla, meus amigos são bons, meus amigos, eles podem não prestar para os outros, mas meus amigos são ótimos para mim. Aí seu sete facada vai parar para assistir o médium se esculachar todinho. Porque quando ele se ferir, é a profundidade. Então, o médium de sete facadas, preste muita atenção. Porque a lição do Exu é uma lição profunda. Então, quem dirá, se o seu sete facadas ele é firme com o próprio médium, você imagina com quem deve para ele. Entendeu? Imagine. É profundidade, no sentido de ferir para aprender. Então, os médiuns do seu sete facadas têm que aprender uma coisa. Eles não podem conquistar as coisas no grito, na imposição, no medo. Olha, se não fizer o que eu estou fazendo, eu vou quebrar essa casa. É derrota. É derrota. Por quê? Caso ele ameaçou o médium, tá? E aquilo não aconteceu, no outro dia esse médium vai voltar com mais força, com mais força, com mais força, até que esses problemas sociais e familiares acabam ficando completamente presentes na vida dele. Então, a família fica com medo, os amigos ficam com medo, o meio social, o trabalho, essa imposição da vontade, essa ira, essa dos médios. Isso tudo é o desenvolvimento espiritual. Lembra do início? O equilíbrio da matéria com o espiritual? Vai ter que aprender. Todos nós, com as nossas entidades, nós temos nossas lições, né? Eu sei das minhas, que não foram nada fáceis. Hoje está mais fácil porque eu não sou besta, né? Eu percebi que eu nunca vou ganhar das minhas entidades. Então, vou mantendo o equilíbrio. É isso que um médium dos seus sete facadas tem que fazer. Existe esse aspecto do ego, do eu sei de tudo. Fica parecendo que eu estou falando mal dos médiuns, tá? Eu não estou falando mal. Eu estou falando das características que podem ser negativas e que podem atrapalhar a vida de um médium dos seus sete facadas. Então, essa parte que não é tão boa, que é negativa, vamos deixar assim, o que esse médium tem que fazer? Justamente procurar seus sete facadas. Porque se ele corta, então, seus sete facadas, me dê o livramento, corte isso de mim, porque sozinho eu não consigo. E seus sete facadas está amarrado, me livra disso. Eu fiz uma brincadeira, mas é isso que eu estou dizendo. Porque os seus sete facadas é o que mais vai compreender essa sua vida, essas suas dificuldades, essa coisa de você impor sua vontade e perder o equilíbrio no processo social, familiar, os impulsos. Sabe por quê? Essa coisa de hiperatividade dos médiuns, de querer fazer tudo, estar em todos os lugares e impor sua vontade, as pessoas vão se afastar.
E aí ele é assim, como que essa pessoa fez isso comigo, depois de tudo que eu fiz? Então, controlar, aprender a ser paz e amor é uma missão dos médiuns. Essa é a verdade. Foram as melhores palavras que eu encontrei, tentando ser romântico para causar um entendimento no geral. Agora tem um aspecto que assim causa derrota nos médiuns do seu 7 facadas. As dores que eles podem provocar nos que vieram primeiro. A gente pode chamar isso de uma dor sistêmica. Por exemplo, pai e mãe. Então essa coisa de impor a vontade, durante a fase jovem, pode ter magoado demais uma mãe, um pai, ou uma avó que cuidou. Isso é um exemplo. E então é uma mistura de emoções, de passado, de traumas, que ele mesmo vai ter que arrumar. Ele vai ter que voltar lá atrás, adquirir essa confiança novamente, porque as pessoas elas não perdoam apenas dizendo, ai, te perdoo. As pessoas perdoam demonstrando atitudes, ações, e tem pessoas que não conseguem demonstrar isso porque tem medo de você. Média, depois você deixa seu comentário aqui, viu? Para você explicar melhor essa situação difícil. Então, as pessoas fogem porque, assim, gente, se ele entrar aqui, ele vai trazer um inferno de novo para essa casa. Como que você arruma esses aspectos negativos? Cuidando do seu Exu. Corta isso de mim. Eu reconheço que isso não está dando bom. Isso não está me levando para um lugar seguro na vida. Eu estou a cada dia mais irado, mais revoltado. Eu estou cada dia mais boêmio. Eu estou cada dia vivendo mais na noite. Eu estou agora bebendo para esquecer. Eu faço amizade com todo mundo só para me fazer companhia. Então, vai virando um emaranhado que vai descendo ladeira abaixo. Então tem que positivar isso. E aí é por isso que você tem os seus 7 facadas. É por isso que a sua missão, o seu trabalho é esse. Bom, se os seus 7 facadas corta a miséria, aí você começa a perceber por que eu estou sem dinheiro. Se ele corta ataques e ele é uma defesa, por que esse médium está tendo tanta dificuldades sociais e ataques familiares, não sei o quê? Por quê? Não está se conectando ao seu Exu. Então você, médium, não é o Exu. O Exu, ele carrega a sabedoria, ele é um movimento, ele é o caminho, ele é a pessoa, os seus 7 facadas, mais apropriado para entender essa cabeça que você tem. Faz sentido? Aí você tem que se conectar a ele, porque, como eu disse, ele perfura, ele é a prosperidade, ele é o corte de doença, seja mental, seja espiritual, seja física, mas tem que saber manipular essas energias. E quando a gente não sabe como manipular, a gente começa se conectando, a gente começa conversando, a gente começa buscando, a gente na dúvida não faz. E aí vai assistindo vídeos do Sandro para entender o universo com outros olhos, não apenas com os olhos da religiosidade. É assim. É assim. Então, essa missão de aprender a ser amável e honrar os antepassados, honrar a ancestralidade, até mesmo a ancestralidade no sentido divino, para essa espiritualidade estar equilibrada junto com o plano físico, ou seja, é buscar ser uma pessoa melhor a cada dia e abaixar a ira. É isso que eu estou tentando dizer, mas eu tive que dar exemplo. Portanto, médium dos seus 7 facadas, toda vez que você for utilizar da ira, do grito, da agressividade, você está usando
o seu poder espiritual com os seus 7 facadas como negatividade. Você não vai conseguir seus objetivos utilizando essa vibe. Não vai. Então, você tem que buscar essa vibe de suas 7 facadas, de cortar o que não presta, cortar os impedimentos, cortar aqui os problemas emocionais, a ira, a raiva, o xingamento, a esculhambação. Tem que aprender isso com ele. Essa conexão com ele é muito importante. Então, por mais que de repente, estou dando exemplo, tá, gente? Não estou falando de ninguém. Mas, por exemplo, na Umbanda, ele tá ali, paz e amor, ele tá quietinho, ele fica ali no canto dele, se cobre com a capa dele ou não, não sei. Mas ele tá respeitando a ritualística da casa. A hora que ele desacopla do médium, ele é o que ele é. A essência dele, a egrégora dele. É um Exu extremamente poderoso, é um Exu extremamente perigoso, é um Exu que corta, ou para se defender, ou para atacar. Então é óbvio que isso envolve muitas coisas das nossas vidas, não apenas trabalho, dinheiro e amor. Envolve comportamento, envolve sociedade, envolve equilíbrio, envolve espiritualidade, envolve o ego, para não impor a sua vontade em cima dos outros. Quer passar alguma informação? Faça as pessoas te compreenderem, não imponha. É isso. É isso que seus 7 facadas vêm para ensinar. E dependendo da vertente, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, ele consegue ainda ser muito mais do que eu falei, tá? É isso. Então deixa aqui seu comentário, você que é dos seus 7 facadas, deixa aqui seu comentário, você que vive e conhece seus 7 facadas. Compartilhe o vídeo pelo menos com 5 pessoas para o canal crescer, que seus 7 facadas abençoe o canal, abençoe a você e abençoe a todos nós com seu axé. Corte todo o mal, corte toda demanda, inveja, olho gordo, perseguição, e que nos dê bons pensamentos, bons caminhos, pois o poder dele é incrível. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Axé, meus irmãos, gratidão.